sejam bem-vindos a mais um vídeo. Antes de mais tudo, se inscreva no canal, põe like, ativa o sininho para não perder de todos os vídeos. Lembrando, a partir de hoje aparecer 2 vídeos por dia, mano, 2 vídeos por dia. Precisam muitas sugestões, as pessoas estão a mandar pro vídeo para eu reagir, então aparecer 2 vídeos por dia. Então comenta aí que, lembrando, em menos de 2 dias, teu vídeo que tu pediu, vou reagir em menos de 2 dias. Hoje vamos reagir ao exército brasileiro vs exército da Venezuela, mano. Vamos ver se um dia os brasileiros quiserem invadir a Venezuela, o que vão encontrar. Se outro dia os venezuelanos, conhecidos como assim se pronuncia, quiserem invadir o Brasil, o que vão encontrar. Vamos ver nesse vídeo. E também não esqueça de mandar sugestão lá no Instagram, que é esse vídeo. O link está na descrição aí, pode levar lá. E também pode me adicionar no Facebook, que é CM Vlog. Manda o teu pedido de amizade e irei aceitar logo na hora. Então é isso, editor. Vamos ao react. Já começamos o vídeo, mano. Olá amigos, sejam bem-vindos ao Brasil Graphics novamente. E hoje faremos uma comparação um Brasil diferente do que geralmente fazemos aqui no canal. Hoje compararemos o exército do Brasil com o exército da Venezuela, sem falar dos outros ramos das Forças Armadas. Então será um vídeo dedicado a comparar apenas os meios terrestres de ambos os países. E futuramente poderemos fazer comparações de outros ramos também, como a Marinha e a Força Aérea. É um novo estilo de vídeo aqui no canal, espero que vocês gostem. Então, vamos lá para o vídeo de hoje. Começando com os meios blindados, o principal carro de combate do exército brasileiro é o Leopard 1 A5. O Leopard 1 A5 é um main battle tank alemão dos anos 80, da qual o Brasil possui 250 unidades. Com seu canhão de 105 mm, esse blindado pode acertar um disparo a até 4 km de distância. Ele carrega 55 munições e a sua recarga é manual. A sua tripulação é formada por 4 militares, sendo um comandante, um motorista, um atirador e um auxiliar do atirador para fazer as recargas. Ele faz uma velocidade máxima de 65 km por hora e tem um alcance operacional de até 600 km. A sua blindagem é formada por placas de aço de espessuras entre 10 e 70 mm. Já no exército da Venezuela, o principal carro de combate é o T-72B1V. O T-72 é um MBT russo dos anos 70, da qual a Venezuela possui 192 unidades. Apesar de ter um canhão de 125 mm, calibre superior ao tanque brasileiro, o T-72 também tem um alcance de 4 km com munição comum. Ele carrega um total de 39 munições, 16 a menos que o blindado brasileiro, mas em compensação a recarga dele é automática, agilizando o processo e dispensando um militar na tripulação. Portanto, sua tripulação é formada por apenas 3 militares. Ele faz uma velocidade máxima de 60 km por hora, bastante semelhante ao Leopard brasileiro, e possui um alcance operacional de até 650 km. A sua blindagem também é feita de aço, porém com espessuras bem maiores que as do tanque brasileiro. Outra proteção, além das placas de aço, é a chamada blindagem reativa, presente nos T-72 da Venezuela. A blindagem reativa são essas peças metálicas que você pode observar por todo o blindado, que nada mais são que pequenos explosivos. Quando um disparo atinge essa camada externa de proteção, a explosão desvia a rota do projétil, fazendo com que o blindado venezuelano seja mais bem protegido que o brasileiro. Além dessas especificações dos dois blindados, há de se levar em conta a quantidade de unidades operacionais de ambos os países. Ao que se sabe, o Brasil possui cerca de 216 Leopards que realmente estão operativos, enquanto que na Venezuela não há esse tipo de informação. Sabe-se que os primeiros T-72 chegaram na Venezuela em 2011, mas apesar de recentes, a condição deles é certamente duvidosa, se analisarmos a situação econômica precária daquele país. Por exemplo, da última vez que fizemos uma comparação militar de Brasil e Venezuela, o orçamento militar daquele país era de 4 bilhões de dólares. Hoje o orçamento é de apenas 750 milhões. E isso não só para o exército, mas para todos os ramos das forças armadas deles. No que se refere a outros tipos de blindados, como os de transporte e os de reconhecimento, o exército brasileiro possui 3 vezes mais esse tipo de equipamento que o exército da Venezuela. 3 vezes mais. Seguindo para a artilharia de campanha, os meios mais importantes nessa área hoje em dia são os móveis.
O Exército Brasileiro, no que se refere a esses sistemas móveis, possui 140 obuses M109 e 60 viaturas Astros, sendo 40 lançadoras de foguetes. O M109 possui diversas versões. A mais antiga do Brasil é a versão A3 e a mais nova é a A5 Plus. Então eu vou destacar aqui a mais nova. O M109 A5 Plus possui um obus de 155mm, que apesar de ter o mesmo calibre que os das versões anteriores, é superior a eles, fazendo com que o seu disparo tenha um alcance de até 22 km, utilizando munição comum, e 30 km com munição assistida. Ele pode carregar até 36 munições e possui uma cadência de 4 tiros em 3 minutos. O equipamento equivalente da Venezuela é o russo 2S-19 MSTA. Esse obus autopropulsado tem a mesma motorização do tanque T-72 e, portanto, tem uma velocidade e um alcance semelhante ao M109 A5 do Brasil. O seu obus de 152mm possui um alcance de 29 km com munição comum e 36 km com munição assistida. Ele pode carregar até 50 munições e possui uma cadência de 6 tiros a cada 3 minutos. Pode ficar 3 minutos em vez de alguns segundos. São um pouco melhores que as do brasileiro, porém eles possuem quase 3 vezes menos unidades do que nós, sendo cerca de 48 obuses em operação. E como eu disse, o Brasil também possui lançadores múltiplos de foguetes, os Astros. Desses, os mais antigos são os Astros MK3 e os mais novos são os MK6. Destacando os mais novos, eles possuem uma autonomia de 500 km em qualquer terreno e podem empregar diferentes tipos de foguetes, que dão a eles um alcance de disparo de até 90 km. Atualmente está em fase de testes o primeiro míssil de cruzeiro para ser empregado nesses lançadores, que aumentará o alcance deles para mais de 300 km. Enquanto isso, na Venezuela, eles possuem 2 modelos de lançadores diferentes, sendo 24 unidades dos BM-21 Grade e 12 unidades dos BM-30 Smart. Os BM-21 já são bastante antigos e têm um alcance máximo de 20 km. Já os BM-30 são mais avançados e, dependendo do tipo de foguete empregado, podem atingir alvos até 90 km, semelhante ao Astros MK6 do Brasil. Vale dizer que o Brasil tem mais 2 vantagens. Primeiro, temos quase o dobro de unidades ativas que a Venezuela. E segundo, o Astros foi criado aqui e nós podemos fabricar quanto quisermos, enquanto que os modelos utilizados na Venezuela foram comprados da Rússia. Já no que se refere à artilharia fixa, nós possuímos quase 5 vezes mais obuses e materiais desse tipo que o exército da Venezuela, deixando claro a superioridade do nosso exército na parte de artilharia de campanha. Seguindo para a artilharia antiaérea, o exército brasileiro somente possui sistemas de curto alcance, atingindo uma aeronave inimiga a no máximo 8 km. Já o exército da Venezuela possui sistemas de curto, médio e de longo alcance, podendo atingir aeronaves até 200 km. Então nessa área é indiscutível que o exército da Venezuela leva a melhor. A Venezuela perderia. Bom, estamos chegando ao fim de mais um vídeo. O vídeo vai terminar por aqui. Vejo que Venezuela perderia muito feio contra os brasileiros. Os brasileiros têm seu próprio veículo personalizado com arma. Eles podem criar quanto eles precisam. Enquanto Venezuela não, vão ter que pagar, comprar no país fora para chegar, acho que levará um bom tempo. Diferente de tu construir e logo usar. Então, esse é o vídeo. Se for gostar, põe like, ativa o sininho para poder assistir todos os vídeos. Lembra de fazer vídeo 2 vídeos por dia. Valeu, fechou? Que não. With